Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa super live. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus para revolucionar a sua vida. Sobre você pode amar a vida e ver dias felizes. Então, esses primeiros minutos aqui eu quero que você convide amigos, familiares, conhecidos, pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento para estarem aqui na live através do direct. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você que vai revolucionar a sua mente, vai revolucionar a forma como você age diariamente, como você acorda, como você vai dormir, porque é possível amar a vida e ver dias felizes. Quando nós falamos de amar vida e ver dias felizes, logicamente, nós estamos falando de uma maneira, de uma prática diária. É você acordar com a convicção de que o Senhor, Ele quer que você viva dias felizes. O Senhor, Ele quer que você ame a vida, que você tenha prazer diariamente. E prazer é uma coisa que é notável na vida das pessoas. É fácil você notar uma pessoa que ela vai para o trabalho como uma obrigação e uma pessoa que ela trabalha por uma satisfação, porque ela encontrou um propósito no trabalho, ela encontrou uma finalidade para aquilo que ela foi criada. Amém? Então, se você está na live aí, logicamente aqui eu não consigo enxergar se você está chamando, mas assim, convide as pessoas, envie para o máximo de pessoas possíveis. O Senhor, Ele quer de fato marcar a nossa vida, marcar a sua liderança em nome de Jesus, amém? Hoje eu vou compartilhar exatamente sobre isso. Você pode amar a vida e ver dias felizes. Quem já está conosco aí é o Magno, Marcele, Rogério, Isabelle, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus que vai revolucionar a sua vida, vai revolucionar o seu coração, sobre você pode amar a vida e ver dias felizes. O interessante disso tudo é que nós estamos num projeto e o nome do projeto é Todos Precisam Saber. E hoje eu vou compartilhar com você isso aqui. Todos precisam saber que há uma bênção de Deus sobre a sua vida, todos precisam saber que você é uma pessoa que experimenta do favor de Deus, que as pessoas elas notam que há bênção, há o favor de Deus sobre a sua vida, há um respaldo dos céus sobre você. Então, a grande questão na nossa vida é nós termos essa convicção. E hoje eu quero falar exatamente com você sobre isso. Você pode amar a vida e ver dias felizes. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Pedro, que é o tema do que eu estou falando com você, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 10 ao 12, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. E aí o apóstolo Pedro, ele começa a falar quais são as atitudes práticas. E é interessante, né? O apóstolo Pedro, quando ele começa a colocar quais são as chaves para você amar a vida e ver dias felizes, ele começa falando: refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus olhos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A palavra do Senhor diz que aquele ou aquela que quer amar a vida e ver dias felizes, ele precisa refrear a língua do que é mal, evitar que seus lábios falem dolosamente, apartar-se do que é mal, praticar o que é bom, buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre a terra, passam por toda a terra. Então existem algumas atitudes que são práticas para que você ame a vida.
E o interessante sobre amar a vida é você acordar pela manhã e você ter vontade de viver, é você ir para o trabalho e ter vontade de trabalhar, é você ir para a faculdade, para a escola e ter vontade de estudar porque você encontrou um propósito, encontrou uma finalidade naquilo. E sabemos que Deus, ele faz todas as coisas com um propósito determinado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você pode esperar ser feliz. Por que eu posso esperar ser feliz? Isso é um grande enigma, né, para alguns cristãos, porque eles acham que viver a vida com Deus é viver debaixo de jugo, é viver com um peso sobre as suas costas que é difícil você levar, é você viver debaixo de uma servidão, e de maneira também franciscana. Quando eu digo maneira franciscana, é que as pessoas não acreditam que elas podem viver uma vida que vale a pena ser vivida. E o que é uma vida que vale a pena ser vivida? É uma vida que você, assim, tem satisfação plena no Senhor. E você pode esperar ser feliz. A primeira coisa que você precisa entender a respeito disso é o que diz lá em Isaías 54:9. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei, olha o que o Senhor fala, jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. A palavra de Deus está falando, presta atenção, que o Senhor, ele não mais se iraria contra nós. Por quê? Por causa da cruz. A cruz, ela é um fato consumado que foi a ira de Deus levada sobre Cristo. Então, o Senhor, ele não olha para você de uma maneira condenatória. Deus, ele não se ira com você, porque toda a ira, todo o julgamento, toda a condenação foi levado há 2022 anos atrás na cruz. Então, a palavra de Deus diz que ele não se irará contra nós novamente. Não virá a ira sobre nós, porque há 2022 anos atrás, o Senhor Jesus levou na cruz a ira, a condenação. E, na prática, o que isso é benéfico para nossas vidas? É você acordar todas as manhãs com a convicção que Deus não é um Deus irado. As pessoas acreditam que Deus, elas montam, né, um estereótipo de Deus nas suas cabeças, que o Senhor, ele é um barbudo, um velho barbudo, com um cajado, com algo prestes a nos julgar, a nos condenar, a nos lançar sobre ira, mas não é. A palavra de Deus deixa claro que o Senhor, ele não irá se irar contra nós. É o que diz. Mas não somente isso, preste atenção. Deus, ele não deixará de nos fazer o bem. Irmãos, existem inúmeras religiões no mundo. E se você for ver, algo que nós cristãos temos como um diferencial é que nós servirmos a um Deus que não nos deixa de fazer o bem. Jeremias 32:40, a palavra do Senhor diz: farei com eles aliança eterna. Olha o que diz agora: segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Deus é um Deus que não deixa de fazer o bem. Deus é um Deus que a todo momento, a todo instante, ele quer nos fazer o bem. Você vê isso em Salmo de número 23, no versículo 6, que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, Deus, ele tem uma bondade, um favor que vai nos perseguir e sobre o qual a palavra de Deus diz: ele não deixará de nos fazer o bem. Preste atenção, se você quer ver dias felizes, se você quer amar a vida, você precisa saber que Deus, ele não vai deixar de fazer o bem a você. Todos os dias, a bondade e a misericórdia vão te seguir. Você precisa saber que todas as coisas cooperam para o bem, para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Não somente isso, Deus, ele tem prazer em nos prosperar e nos dar dias felizes. Então, o que na prática seria isso? Preste atenção. Salmo de número 35, no versículo 27, a palavra do Senhor diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus, ele tem prazer
na nossa prosperidade. Deus, ele tem satisfação. Essa palavra compraz, que eu justamente coloquei em caixa alta, significa satisfação, prazer. Deus, ele tem prazer quando você prospera. E a prosperidade, ela não é relacionada somente a você ter abastança financeira, não é isso. Você ter muito dinheiro, não é. É você ter uma vida com propósito e aqueles instrumentos que o Senhor coloca na sua mão, tudo será para um propósito determinado. Você vai ganhar um carro, vai tirar sua carteira de motorista porque faz parte de um propósito de Deus. Esse é um processo na sua vida para que o propósito de Deus ele seja completo. Se você comprar uma casa própria, vai ser uma casa própria para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Então, grave isso. Deus, ele tem prazer na sua prosperidade. Deus, ele não sente prazer na despensa vazia. Deus não sente prazer quando você chega na mesa, mas não tem alimento. Não, Deus não sente prazer nisso. Certa vez, um grande homem de Deus, ele fez uma viagem de avião. Se você está aí nos assistindo, vai interagindo aí, eu não estou conseguindo ver, mas vai interagindo conosco. Amém? Então, certa vez um grande homem de Deus, quando ele foi fazer uma viagem de avião, ele sentou-se ao lado de um matemático e esse matemático começou a interagir com ele e uns acabaram perguntando um ao outro o que você trabalha? E aquele matemático falou, eu sou professor de matemática, acabei de vir de um grande seminário que eu participei nos Estados Unidos, e esse homem de Deus foi e falou, olha só, eu sou pastor de uma grande igreja e tal, e tô aqui viajando porque acabei de pregar em uma das igrejas. E aquele matemático foi e falou, olha, o interessante disso tudo é que eu acho que todo pastor deveria fazer um voto de pobreza. E aquele grande homem de Deus, ele teve sabedoria para que naquele momento ele respondesse, né? Aquele matemático, ele falou assim, olha, quando você olha para as crianças que passam fome lá na África ou em qualquer outro país, você sente satisfação nisso? Em ver aquelas crianças passando por um momento definhando, passando por um momento de debilidade? E aquele homem foi e falou assim, não sinto prazer. Ele falou assim, eu não posso fazer um voto de pobreza com um Deus que ele quer a minha prosperidade, a minha provisão. Você consegue entender? Então, nós precisamos entender que Deus ele tem prazer na nossa prosperidade. Deus ele tem prazer quando você prospera, quando você compra uma casa própria, quando você compra um carro, porque essa é a vontade de Deus. Mas não somente isso, preste atenção. Deus se alegra em nos dar coisas boas. Mateus, no capítulo 7, aqui eu estou pegando partes do versículo 9 ao 11, diz assim, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas a nossos filhos, a palavra de Deus fala que nós, que somos maus, porque todos nós temos uma natureza ainda na carne pecaminosa. A nossa carne não se converte, mas olha só, o Senhor Jesus diz assim, muito mais o Pai. O nosso Deus, o nosso Pai, ele tem prazer em nos dar coisas boas. Algumas pessoas pensam assim, não vou passar esse tempo agora enchendo o Senhor, fazendo orações, pedindo coisas pequenas como provisão, uma geladeira, um móvel para minha casa, ou então comprar um carro. Não vou passar esse tempo fazendo isso. Só que o que acontece? Preste atenção. Deus é um Deus que tem prazer em te dar coisas boas. Deus, ele fala através de Cristo que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, né? Nós presenteamos as pessoas, quanto mais o nosso Pai nos dará coisas boas. Mas basta que nós tenhamos fé para pedir. Abrir a boca, pedir. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Olha só, isso daqui é uma chave espiritual. Você, meu irmão, minha irmã, e um dos motivos principais para eu fazer essa live é porque nós estamos passando no Setembro Amarelo, que é um mês de combate e prevenção ao suicídio e a doenças psicossomáticas. Você precisa saber que é possível amar a vida e ver dias felizes. É possível você acordar de manhã com vontade de viver, ter satisfação na sua vida. E eu sou, assim, alguém que experimenta disso diariamente. Eu vou trabalhar às vezes, eu vou com satisfação.
Eu não vou de maneira penosa, eu não retorno para casa reclamando. Não, então você precisa, através da prática diária, da confissão da palavra de Deus, falar: Senhor, eu amo a minha vida. Mas não somente isso, olha só, Deus quer que seus parentes, você que está assistindo essa live, amigos, conhecidos, eles vejam quanto Deus está te abençoando e o nome do Senhor seja glorificado. Olha o que a palavra de Deus diz. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Olha só, as outras nações, as outras pessoas vão passar a servir ao Senhor, porque em um momento eles vão ver todo o bem que o Senhor faz à sua vida, à sua família, à sua empresa, ao seu trabalho, à sua liderança, ao seu chamado. Então, olha só, o Senhor ele fala: ao ouvirem todo o bem que eu lhes faço, espantar-se-ão e tremerão por saber de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. As pessoas vão começar a servir a Deus quando elas verem que você é abençoado e abençoada. Não fique pensando que as pessoas devem olhar para você e falar assim: nossa, a vida dela é tão difícil, a vida dele é tão difícil, ele diariamente vai para a igreja com aquela cara dele, assim, parece que é uma obrigação, parece que é algo, assim, deprimente, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas olhem para você e elas vejam um fardo leve, um jugo suave, uma satisfação em servi-lo. Mas não somente isso, as pessoas reconheçam o selo da bênção de Deus sobre você, que você é abençoado, que você é abençoada. Mas olha só, outra atitude prática que você precisa ter para você experimentar de amar a vida e ver dias felizes é essa daqui: refreie a sua língua. O que é refrear a língua, irmãos? As pessoas acreditam que refrear a língua é você não somente falar de maneira assim, deturpada, não falar de maneira assim, xingando, né, no populacho. Não, mas refrear a língua é você não falar contra aquilo que está escrito na palavra de Deus. É você ter uma visão prática da palavra de Deus e ter uma convicção na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor falou a seu respeito é aquilo e ponto final. Aquilo que Ele falou a respeito da sua empresa, a respeito do seu trabalho, da sua família, é aquilo e ponto final. Na Bíblia tem um exemplo claro. O Senhor ele enviou cerca de 12 espias para, de fato, chegarem a Canaã, que era a terra da promessa. E ao chegarem a Canaã, na terra da promessa, 10 desses espias voltaram com um relatório negativo. Eles voltaram falando o quê? Olha só, Números 13:32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, começaram a fazer o quê? A espraguejar. Não, olha só, essa terra aqui é uma terra, olha o que eles começaram a falar. A terra pela meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Deus já tinha falado que aquela seria a terra do povo de Israel. Deus já tinha entregue aquela terra como a terra da promessa. Mas aqueles homens tiveram uma atitude incoerente com aquilo que Deus prometeu. E eles falaram: é uma terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles começaram a ir contra aquilo que Deus tinha dito. Quando você vai contra aquilo que está escrito na palavra, você precisa refrear sua língua. Fala assim: oh, guarda a minha língua, guarda o meu coração. Eu não quero reclamar do povo que caminha comigo, eu não quero reclamar da minha família, eu não quero reclamar do meu casamento, do meu matrimônio, eu não quero reclamar do local onde eu moro, do local onde eu trabalho, da empresa em que eu estou. Por quê? Porque quando você faz isso, você está infamando a terra. Foi o que esses homens fizeram. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Começaram a murmurar: essa terra aqui é uma terra que vai devorar os moradores, nós não podemos vir para cá. Eles estavam indo contra a palavra. Canaã era a terra da promessa, mas eles estavam indo contra a palavra que Deus tinha dado, contra a promessa do Senhor aos filhos de Israel. Mas olha só, 2 espias, a saber, Josué e Caleb, eles tiveram uma atitude diferente. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Eles tiveram convicção: nós vamos entrar nessa terra, essa é a terra que o Senhor nos deu, essa é a terra da promessa, é a terra que mana leite e mel. E olha o que diz: retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Quando
eles falam isso, o Senhor é conosco, eu lembro de Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você na sua casa, Deus é por você na sua família, Deus é por você na sua empresa, Deus é por você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você precisa ter uma convicção que você foi estabelecido, estabelecida pelo Senhor no local em que você está por um propósito. Não infame a terra, refreie a sua língua, pare de murmurar. Pare de ser uma pessoa que quando vai falar, fala de uma forma assim deturpada. Refrear a língua não é somente você não xingar, né, como nós falamos no popular. Não, é você ter uma atitude coerente com a palavra de Deus. O Senhor falou que sobre a minha família não vai faltar nada, não vai faltar. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Filipenses 4,19, porque o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir as minhas necessidades. Ah, minha célula, as pessoas que o Senhor me deu, é com elas que eu vou avançar? É o que está escrito, crescei e multiplicai. Entende? Então, essa é uma atitude coerente. Mas você também precisa o quê? Apartar-se do mal. Apartar-se do mal, preste atenção. 2 Coríntios 5,9, a palavra do Senhor diz: é por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Você entende que um pai, uma mãe pode ter diversos filhos e ele amará todos os filhos, mas alguns filhos acabam agradando os pais de uma maneira diferente, por causa das suas atitudes. Então, apartar-se do mal é você ter uma visão clara que nem tudo que você faz, Deus vai ser coerente com aquilo. É você ter uma atitude coerente com a palavra de Deus, como havia dito. Quem teve isso? José do Egito. A Bíblia diz que José do Egito ele era assediado, tentado, todos os dias pela mulher de Potifar. E você sabe que naquele tempo não haviam câmeras, né? Não havia câmera e a mulher o tentava diariamente. Só que o que aconteceu? José, ele teve uma atitude de apartar-se do mal. Ele correu e aquela mulher pegou parte da orla de José e começou a acusar. Só que José fez o quê? Ele se apartou do mal. Entenda que quando o Espírito de Deus ele habita dentro de você, você precisa ter essa sensibilidade para saber que em alguns ambientes não são coerentes mais com você, algumas atitudes não são coerentes com você, e essa é a sua sensibilidade. Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei. Sabe o que é estar debaixo da lei? É você viver baseado pelos mandamentos, pelas ordenanças, pelos preceitos. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. A graça é o favor imerecido. Algumas pessoas pensam assim, mas quanto mais anunciarmos a graça, mais as pessoas vão viver deliberadamente no pecado. Não, presta atenção, quando você anuncia a graça, você sabe que existe um Deus perdoador, que existe um Deus longânimo. E se existe um Deus que lhe perdoa, mais próximo você quer ficar do Senhor. Entende? Então, tem essa atitude prática. E olha só também, busque a paz. Busque a paz. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio 6, 10 e 11, e eu quero que antes de ler isso aqui você entenda. Ah, mas eu tenho que buscar a paz que excede todo entendimento, ela já não está sobre a minha vida? Sim, mas Hebreus diz para nos esforçarmos a viver em paz com aqueles que nos cercam também. Você repousam sobre os justos e o Senhor, ele lhe concederá segundo as obras de suas mãos. Quando eu digo isso, você precisa saber que todos nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? É o Senhor condenar o pecado que era nosso em Cristo e ele entregar a justiça que era de Cristo a você. Então você é justo não porque você pratica boas obras, você é justo porque você está inserido em Cristo. Se ele é justo, nós somos justos. O meu pecado foi levado a 2022 anos atrás. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Então, você não reina porque você é uma pessoa melhor, você reina porque você está inserido em Cristo. Aquilo que Cristo merece é o que Ele lhe entregou por herança. Então, a palavra de Deus diz que é possível reinar em vida. Olha só, meu irmão, minha irmã, é possível você amar a vida e viver dias felizes. Quando a Bíblia diz aqui atrás, como você pode ler, reinar em vida é você estar acima das circunstâncias, estar acima das situações tenebrosas, é você ter paz no seu coração e viver de uma maneira com saúde, paz e prosperidade. A palavra do Senhor diz claramente, o dom da justiça faz com que nós venhamos a reinar em vida. O que é o dom da justiça? Dom é algo que você recebe de maneira gratuita. Você não se esforçou para receber um dom. O dom lhe foi concedido em Cristo, quando o próprio Senhor Jesus levou o meu pecado e o seu na cruz e Ele nos colocou a vestes de justiça. Quando Deus ele vê você, meu irmão, minha irmã, Ele vê que você é alguém justo por causa do sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo lhe justificou. As vestes do Senhor que foram colocadas sobre você, sobre a minha vida, nos trazem justiça. E essa justiça faz com que nós possamos reinar em vida. É possível você amar a vida. É possível você ver dias felizes. Preste atenção, quero profetizar sobre a sua vida. Você que está assistindo a live nessa noite. É possível você acordar, não somente numa sexta-feira, como é amanhã, você acordar numa segunda, numa terça e falar assim, eu amo a minha vida. Eu amo trabalhar onde que eu estou nesse momento. Pode ser que não seja um momento que você assim espera, mas a satisfação vai fazer com que você galgue locais maiores, com que você cresça, com que você prospere, com que pessoas percebam o selo da bênção, do favor sobre a sua vida. Então, é possível amar a vida, é possível ver dias felizes. O que é ver dias felizes? Ver os seus filhos sendo criados nos caminhos do Senhor. O que é ver dias felizes? É você se alegre em morar no local que você está. Você pode até ter um desejo de futuramente se mudar, mas olha só, quando você tem satisfação no local onde que você está, o Senhor, Ele acaba fazendo com que você seja impelido a um local de favor na sua vida. Há um local de favor, há uma satisfação que você precisa encontrar no Senhor para que você desfrute de dias felizes. O Senhor, Ele não quer que você seja o tipo de pessoa que tenha momentos de instabilidade que vão fazer você viver uma vida medíocre. Deus te livre disso. É possível você amar a vida e ver dias felizes. Eu quero lembrar aquilo que eu falei logo no primeiro versículo aqui nessa noite. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Preste atenção, é possível amar a vida. É possível você dormir nessa noite e falar assim, Senhor, obrigado pela casa que eu estou dormindo, obrigado pelo meu matrimônio, obrigado pela minha liderança, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já liberou toda sorte de provisão e prosperidade sobre a minha vida. Eu quero te agradecer. O interessante disso tudo é que eu lembro que quando o nosso Senhor Jesus, Ele pegou uma cesta com 5 pães e 2 peixes, a palavra de Deus diz que naquele momento Ele ergueu os céus e Ele disse, Pai, graças eu te dou. Uma das maiores atitudes que vão fazer com que você alce voos maiores no Senhor é você ter a gratidão diariamente por aquilo que o Senhor tem te dado. O que o Senhor tem te dado nesse tempo? O que o Senhor tem colocado na sua vida? O Senhor te entregou um trabalho, uma casa? O Senhor te colocou num matrimônio abençoado, com pessoas abençoadas? O Senhor te colocou num condomínio, numa casa? O Senhor te entregou um carro? Seja grato por isso. As pessoas acreditam que elas somente devem agradecer quando elas alcançarem aquilo que realmente elas querem. Mas olha só, para você alcançar aquilo que realmente você quer, você precisa ter um coração grato com aquilo que você já tem. Você precisa ter um coração grato com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos, com a sua igreja, com a sua célula, com o seu trabalho, com a sua empresa. Tenha um coração grato, pois quem quer amar a vida, acordar de manhã e falar assim, eu tenho vontade de viver. Amanhã você vai acordar assim, eu estou com vontade de viver. E ver dias felizes, aquele dia que você fala assim, hoje foi um dia prazeroso, hoje foi um dia abençoado. Você precisa ter essa atitude, refrear sua língua do mal, apartar-se também do que é mal, praticar o que é bom aos olhos do Senhor, buscar a paz de maneira intensa, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos.
Eu quero profetizar que os olhos do Senhor estão repousando sobre você. E o Senhor, Ele vai te conceder segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe de maneira rica e abundante. Os meus sinceros votos com você são de saúde, paz e prosperidade. Que você viva agora no mês de setembro, outubro, novembro e dezembro dias felizes. Que você acorde com vontade de viver. Que você veja dias felizes na sua casa, na sua empresa. Que você experimente de promoções. Que você experimente de portas abertas na sua faculdade, na sua escola. Que você experimente de crescimento na sua liderança, você que é líder. E que você ame a vida e veja dias felizes. Irmãos, assim eu termino a live nessa noite. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Fica aqui o meu sincero agradecimento a você que esteve participando. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito sejam sobre a sua vida. Estamos juntos.